urgente, não é? Porque já teve muito tempo para beber água, enfim, já teve tempo para muitas coisas. Agora você desliga o seu celular, se estiver ativo, faça desse momento um momento de adoração a Deus. Esqueça problemas que você tem para resolver amanhã. Tire da sua mente coisas que aconteceram na semana que terminou ontem e coloque-se diante de Deus agora para adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos então iniciar o nosso culto com a primeira música de chamada de adoração. Convido a amada da igreja a ficar em pé. Vamos dizer para Jesus que Ele é bem-vindo. Os nossos corações estão abertos para recebê-lo. Que essa é a sua casa, que Ele pode entrar e que Ele preenche todo o vazio que está dentro de nós. Amém? Você é bem-vindo a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao Salmo 100. Ao Salmo 100 é uma chamada à adoração no ingresso ao templo, né? Era isso que tinha na mente o salmista, de ações de graças, de adoração ao Senhor. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria.
Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai, pois, por suas portas com ações de graças, e em seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. É lindo esse texto, né? Esse salmo. Que Deus seja louvado por esta leitura bíblica. Amém, irmãos? Feche seus olhos agora e vamos conversar com o nosso Deus. Vamos falar com Ele. Nós temos o privilégio, como cristãos, dado esse privilégio pelo próprio Jesus Cristo, quando nos ensinou a orar, que nós podemos falar com o nosso Deus, o nosso Pai, a qualquer momento. Ele está no céu, na sua plenitude, está presente aqui neste lugar, presente no meu coração, no seu coração de cristão fiel ao Senhor. Então, ore ao Senhor. Se você estiver passando por um momento de dificuldade, se você estiver passando por um momento de aflição na sua vida pessoal, seja problema de saúde, seja problema de desemprego, seja problema de família, que nesta hora você se quebrante diante de Deus e se coloque no altar, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Ó Deus e Pai eterno, louvado e engrandecido seja o teu nome nesta noite, Senhor, para que tudo que venha a ser feito aqui, de qualquer que seja a forma, seja exclusivamente para exaltar e bendizer o teu nome. Pedimos, ó Pai, que tu nos abençoes, para que nós, na nossa limitação, nas nossas mazelas pessoais e espirituais, nós possamos ser corrigidos pelo teu Espírito de tal forma que nos apresentemos a ti de forma agradável, Senhor. Toma conta deste culto, cada toque instrumental, cada palavra proferida, cada troca de olhar, cada oração feita, cada palavra proferida diante do teu altar, que tudo isso, ó Deus, seja verdadeiramente ungido pelo Espírito Santo. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Os irmãos podem sentar, nós vamos ter um momento missionário com a nossa amada irmã, que é ministra nessa área de evangelismo e missões. Boa noite, graça e paz, igreja. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns a toda a igreja, que é lindo a gente ver a igreja assim, é lindo a gente ver a juventude servindo, as crianças, né? Então, que Deus abençoe mais e mais e transforme os nossos corações a cada dia em servos. Quero agradecer a oração de todos essa semana que fizeram por mim, que eu estava com o espírito abatido e o Senhor me sustentou. A semana toda eu agradeço a oração dos irmãos. E o nosso momento missionário de hoje será com o pastor Fernando Brandão, que é assim uma pessoa que tem um coração na obra missionária, que faz um trabalho gigante por missões nacionais. Vamos assistir esse vídeo com ele? Amados irmãos, que alegria! Estamos em campanha de missões nacionais. O tema desse ano é um tema lindo que já foi usado em 1965, 1999. Esse ano estamos usando novamente esse tema. Jesus Cristo é a única esperança, porque é uma mensagem bíblica sempre atual. Jesus Cristo é a única esperança e nós queremos agradecer a todos vocês, igrejas, congregações, pastores, missionários, mobilizadores, promotores de missões
mobilizadores voluntários, enfim, todas as crianças, a escola bíblica dominical, os pequenos grupos, enfim, todos participando das campanhas de missões nacionais ao longo desses anos. Muito obrigado e graças a Deus a obra tem avançado, você tem participado, você tem investido, as igrejas têm investido e a obra avança. Nós podemos ver isso no sul do Brasil, tantas igrejas sendo organizadas neste ano. A Amazônia, irmãos, tantas comunidades sendo abençoadas, crianças formando líderes ali, radicais, missionários, o barco na Amazônia. Se olharmos para o sertão, quanto avanço nas comunidades sertanejas, missionários radicais, missionários trabalhando na plantação de igrejas e a nossa carreta missionária. Que bênção, que sonho! Glória a Deus, estamos avançando, mas temos muito mais. Deus tem feito maravilhas nesse tempo, meus irmãos. A Cristolândia tem abençoado tanta gente. Esse ano começamos os Sons da Missão aqui no Rio, que é a orquestra da Cristolândia. Vamos também trabalhar isso em São Paulo, em outros estados. A orquestra Cristolândia, ou seja, a obra do Senhor continua avançando. E essa campanha será maravilhosa, queridos. Será uma campanha extraordinária para avançarmos muito mais. Eu já estou sonhando com a segunda carreta. Falava para a nossa equipe encomendar em junho do ano que vem, se Deus permitir. Se tivermos uma grande campanha e Deus nos der condições, nós vamos encomendar a segunda carreta missionária, que sonhamos ter 5 carretas missionárias para abençoar o Brasil. Sonhamos ampliar, duplicar a capacidade das Cristolândias de receber alunos, de acolher pessoas. Sonhamos avançar muito mais no sertão, no sul, no sudeste, no centro-oeste, avançar na obra do Senhor. E todos os recursos da campanha, todas as ofertas, irmãos, são investidos, todos esses recursos são investidos nos campos missionários para a glória de Deus. E como a obra tem crescido. E não vamos recuar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a única esperança. Nós não podemos deixar de fazer as campanhas, não podemos deixar de enviar missionários, abrir novas frentes de trabalho para proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. Conto com você. Pastor querido, conto com você, conto com a sua igreja. Meus queridos missionários, estamos juntos, contamos com vocês. Promotores de missões, contamos com vocês. Nossos MMVs, missionários mobilizadores voluntários, contamos com vocês. Teremos uma grande campanha para a glória de Cristo Jesus. Estamos juntos e vamos avançar, porque Jesus Cristo é a única esperança. Todos que possamos ler o tema da nossa campanha e a divisa. O tema da campanha é Jesus Cristo é a única esperança. E a divisa está em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E o alvo da nossa igreja é R$ 1.500. Amém? Agora as crianças vão para lá e agora vamos entrar num período de louvor, de adoração ao nosso Deus. Cantem com a alma, esqueça problemas, esqueça decisões que tem que tomar. Agora se coloque diante do Senhor e o adore em espírito, em verdade, em louvor verdadeiro diante de Deus como verdadeiro adorador. Vamos louvar ao Senhor. Irmão Júlio com a palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui essa noite para render louvores a eles e a Ele em espírito e em verdade. Muitas vezes a gente não tem a voz necessária, mas o Senhor escuta o nosso coração. Então, irmão, o louvor é entre você e Deus. Baixe sua cabeça e em espírito de oração, entre na presença dEle e o louve-se no fundo do seu coração. Nós vamos cantar mais que uma voz. Eu queria ter mais que uma voz para oferecer. Vamos ficar em pé? Eu queria ter mais uma voz, mais que um amor, uma vida.
sei, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Tu és o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu cantar, igreja. Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Amém. É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo. Essa canção a gente cantou no domingo passado, atrasado, né? Acho que isso. A gente vai tentar colocar no nosso repertório, os irmãos podem acompanhar também. Acho que muitos já conhecem. De nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar dos lugares celestiais. E o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o tempo, na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta
colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. Solte sua voz. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora, Hosana, igreja, novamente. Hosana, amém, igreja? Amém? Muito bem. Nossos músicos agora vão ocupar os seus lugares, né, junto aí, mas deixe eu aproveitar esse momento para apresentar os nossos visitantes de hoje, né? Temos presente conosco a Samária, com a Maria Clara e a Sofia, né? Está aí. A outra está lá na sala? Certo. Essa aí é a Maria Clara e a Sofia que foi para lá. Seja bem-vindo. Você tinha vindo aqui ainda não, né? Mas um prazer muito grande recebê-lo aqui, certo? Outros visitantes que possam estar conosco, mas como não é a primeira vez, né, estão aqui conosco, inclusive quero abraçar o irmão Simon e a Solange pela presença à noite neste culto, para a glória do Senhor. O nosso abraço caloroso a esses queridos irmãos. Muito bem. Meus irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida cristã é que o cristão é apenas servo. Um servo que escolheu conscientemente, sem força, sem armas, sem nada de pressão, conscientemente servir ao seu Senhor, no caso, Jesus Cristo. Essa decisão não faz de você um escravo para realizar um trabalho forçado, um trabalho penoso. O cântico deste hino, agora no serviço do meu rei, eu sou feliz, não é? Porque quando você realiza o serviço de Deus, você não se sente escravo, você se sente servo, mas de um Deus generoso, amoroso, maravilhoso, misericordioso. Quando éramos escravos do pecado, servíamos ao pai da mentira e da maldade. Vocês se lembram disso? Nós que já convivemos anteriormente com o mundo, sabemos que antes da nossa conversão, nós nem tínhamos talvez consciência disso, mas nós éramos escravos do pecado, como a Bíblia diz. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado e não se liberta a não ser por Jesus Cristo. Agora, servir a Deus é um privilégio para nós cristãos que nos tornamos crentes, aceitamos a Jesus, tomamos a decisão voluntária de seguir a Jesus. Isso se torna para nós um privilégio, antes inúteis, mas agora úteis
ao serviço de Deus e importantes para realizar a obra, porque esse é o plano único de Deus, realizar a obra neste mundo para a salvação dos pecadores, é usar as nossas vidas. Não tem plano B. Se vocês não falarem, as pedras terão que clamar e falar, e pedra não fala. Era como se dissesse, não tem outro plano, vocês são os servos que têm a missão, são atalaias para avisar ao mundo do perigo do pecado continuado e não confessado e arrependido e perdoado. Assim Deus ama e abençoa aquele servo fiel que tudo faz com alegria, prazer e amor. Isso nos leva ao primeiro aspecto dessa mensagem. O que é um servo abençoado por Deus? Quando é que o crente se sente abençoado por Deus, independentemente das suas condições financeiras, intelectuais, sociais, independentemente da sua genealogia, nada disso importa aqui. Mas você se tornou um servo de Deus. Como é que você se sente como servo? Como é o servo verdadeiro de Deus? É o que serve com alegria e gratidão. O Salmo 100, versículos 2 e 4 falam sobre isso. Salmo, entrai pelas suas... O 4 já, né? O 2 também pode ser. Servi ao Senhor, vamos ler comigo? Servi... Mais força, irmãos. Servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com coisas. Vamos servir ao Senhor. E o outro versículo diz, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, o cristão que serve, o servo que é abençoado por Deus, quando ele faz o que faz, por menor que seja a importância daquilo que ele faz, na obra do Senhor, com alegria e gratidão no coração. Servir com o coração puro, com prazer e com muita gratidão ao Senhor da nossa vida é o que nos compete, para nós nos sentirmos realizados e abençoados na vida. Não importa a dimensão do serviço, por mais simples que seja, agradeça o alto privilégio dado. Isso é importante a gente entender, sabe? Na obra de Deus, seja na igreja, na denominação, onde for, você tem que ter consciência de que o que você faz na igreja, por menos importante que pareça ser, se você faz com alegria e gratidão a Deus, Deus vai lhe abençoar por isso, vai lhe dar, por estar fazendo a obra de Deus. E eu vejo isso, meu irmão, na nossa igreja. Pessoas que fazem certos trabalhos voluntários, não têm nenhum compromisso em termos legais, mas fazem o trabalho com uma alegria, sabe? Com esforço, com boa vontade e, acima de tudo, entendendo como gratidão a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. Não agrada a Deus prestar-lhe um serviço com murmuração e queixumes. Pessoa que faz um trabalho na obra de Deus, murmurando, reclamando, procurando apontar falha nos que não fazem, e etc., etc., esse tipo de comportamento não é próprio do cristão verdadeiro. Ele faça o melhor possível. Não precisa julgar o outro, não precisa tirar pedra em ninguém, apenas faça a sua parte. Prestar um serviço com murmuração e queixumes não agrada ao Senhor. Faça com alegria. Já viram irmãos que cantam, que falam com você, está sempre, sabe, alegre? E estão prestando serviço, estão dizimando com alegria, estão ofertando com alegria para missões, porque houve um relatório desse que a gente ouviu aí, essa chamada, né, do nosso amado irmão, pastor, a obra que é feita no Brasil inteiro,
no Brasil inteiro, na Amazônia, com um barco da nossa convenção, com carretas, hoje adquiridas para evangelizar os lugares mais distantes. A gente fica olhando, meu Deus, eu tenho que agradecer a Deus por fazer parte desta família, gente. Por ser servo de um Deus tão maravilhoso, pelo muito que Ele tem feito por nós. Por mais que nós façamos, ainda é pouco. Então não tem que reclamar, murmurar, fazer, sabe? Meu avô tinha umas tiradas bem simples, e eu vou só mencionar para os irmãos. A gente tinha um sítiozinho ali, depois de Maranguape, e aí eu ia, às vezes, para lá, e ele dava comida aos gatos, e os gatos, tinham uns gatos que comiam e miavam ao mesmo tempo. Então, quando ele dizia que tem crente que é assim, é comendo e miando, é sendo abençoado e reclamando, é sendo abençoado e se queixando. Isso não é coisa própria do cristão. O cristão está recebendo, está se alimentando do pão da vida, deve ter uma atitude de alegria, de gratidão. Esqueça o irmão que é mais fraco que você, tente ajudá-lo, tente despertá-lo se ele não faz o que você gostaria que ele fizesse, mas faça a sua parte com alegria no seu coração. Temos motivos para ouvir Paulo dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, regozijai-vos. Então, esta é a chamada paulina para nos convocar como cristãos a realizarmos a obra com alegria e com gratidão. O segundo aspecto importante é o servo abençoado é o que serve com determinação e compromisso. Ele não faz favor, ele cumpre aquilo que ele abraçou com seriedade, com compromisso, não com as sobras do tempo, não com as sobras das possibilidades, mas, dentro do possível, entregar ao Senhor aquilo que Ele pode fazer com prazer, com alegria, com gratidão, mas com determinação e com compromisso. Mais uma vez, eu chamo a atenção, já chamei muita atenção a isso, sobre o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: uma coisa eu faço, é que deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, que é Cristo, da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, quando o cristão diz que está pronto para servir ao Senhor, voluntariamente se coloca no altar, deve ter realmente alegria, deve ter prazer naquilo que faz e compromisso. Compromisso. Quando você trabalha numa empresa, você tem compromisso. Tem compromisso. Você não vai escolher a hora que chegar, você não vai escolher o seu senhor lá, o seu chefe, o seu patrão, vai exigir de você compromisso e determinação naquilo que você faz. Ele vai cobrar de você. O nosso Deus está olhando. Quando um servo age com compromisso e quando ele age de acordo com a sua conveniência, com todo o seu comodismo. E isso, para a obra de Deus, se faz realmente impedir o crescimento da obra. Então, é muito importante que a gente atente para o que Jesus disse: ninguém põe a mão no arado, deve olhar para trás, e ninguém que olha para trás é apto para o reino. Então, o reino de Deus existe seriedade, gente. Seriedade. O servo é voluntário, mas ele escolheu ser voluntário. Ele escolheu ser servo desse Deus. Ele escolheu abraçar uma obra e desenvolver os seus dons dados pelo mesmo Deus, os seus talentos dados pelo Senhor, para servir e para a edificação da igreja e para a glória do Senhor. Ele tem que ter consciência disso. Senão ele vai só na hora que, sabe, eu vou para a igreja, mas
Flamengo está jogando e tal. Primeiro tempo, terminou. Vai ter. Eu vou. Depois eu vou para a escola dominical. Não, se der tempo, se não der, e às vezes bate a preguiça, nem para o culto vem. Pode ser assim, meu irmão, evangelho. Não pode ser assim. O servo é um voluntário para servir ao Senhor com seus dons e suas aptidões. Conscientemente. O evangelho não tem protagonistas. Não tem artistas. Apenas servos e levitas. E levitas, em todas as áreas. Todas as áreas. Me lembro de um irmão que, eu acho que eu já mencionei isso aqui, mas certas situações marcam a gente no meu ministério, de uma pessoa que era muito talentosa, tinha uma voz muito bonita. Mas ele, por mais que os demais irmãos chamassem, ele nunca quis fazer parte do coral, porque ele queria mesmo era cantar solo na igreja, principalmente nas festas da igreja. Qualquer aniversário ele se apresentava, eu quero cantar. E aí foi uma luta para mim, porque eu não vejo protagonismo no servo. Ele é coadjuvante. O Senhor da glória está lá, mas está aqui presente nesta hora. Então, o que você for fazer para o Senhor, faça um compromisso. Assuma o compromisso. Você não pode fazer aquilo. Procure uma outra coisa para fazer, mas faça alguma coisa para servir ao Senhor dentro das suas possibilidades, dentro dos dons que o próprio Deus lhe deu. Uma coisa só que Paulo fala não significa abandonar os outros compromissos. É questão de priorização da obra. Uma coisa eu faço, no caso de Paulo, que realmente se tornou um missionário, mas o cristão hoje, ele pode fazer uma coisa, mas essa uma coisa só não significa que ele vai ser só crente na igreja, de mãos postas, toda hora, e só se lembrar disso. Ele tem os compromissos dele, ele tem um trabalho profissional, ele tem que ganhar o dinheiro para sustentar a família, ele tem que fazer isso. Não há nenhum problema com isso. Mas em termos espirituais, ele tem que ter consciência de que ele tem um papel no desenvolvimento da igreja. A igreja depende, a obra de Deus depende de pessoas. Não adianta ter barco, não adianta ter carreta, se não tiver os missionários para realizar a obra. É importante que isso seja levado em conta. Então, o missionário, os irmãos decorarem os itens. O servo abençoado por Deus é o que serve com alegria e gratidão, é o que serve com determinação e compromisso. Aí está em Lucas 16:13. Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Deus não quer exclusividade. Ele quer compromisso, porque Ele sabe que você tem outras tarefas. Em termos de práticas de vida comum, você pode fazer outras coisas, mas a prioridade tem que ser o seu exercício espiritual diante de Deus. Você tem que levar em conta este lado. E a terceira coisa é o que depende da força do Senhor. Filipenses 4:13. Os irmãos conhecem esse texto. Vamos ler comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos cantar mais fortalecidos? Vamos? Vamos ler, aliás? Vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. O que é que Paulo está dizendo com isso? Que o servo é dependente do Senhor. Ele é dependente do Senhor. Paulo estava, nesse momento que escreveu essa carta, preso, mas alegre e confiante.
estava nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Então, para ele, já tinha realizado a obra, estava pronto a realizar, mas se Deus o levasse, ele já tinha realizado a sua obra. Mas ele diz assim: tudo que foi feito não foi pelos meus talentos, pelas minhas possibilidades, porque eu era um perseguidor do cristianismo. Tudo foi feito porque o Senhor me fortaleceu nos momentos mais necessitados. Quando a irmã pede orações porque ela estava em momentos espiritualmente estava abatida espiritualmente, é o poder de Deus que levanta pela oração. Então é muito bom a gente considerar que o nosso Deus é quem nos fortalece. Tudo que nós fazemos, não, porque eu sou bom, porque eu faço isso, porque eu sei na igreja, eu faço isso, faço aquilo. Quando a pessoa quer achar que faz mais do que todo mundo e reclamar, é porque não entendeu que o que faz, se faz para agradar a Deus, faz pela força e o poder de Deus. Ele se considerava, o apóstolo Paulo, fraco em si mesmo, mas sabia que Deus estava no comando da sua vida. Mas também o exemplo dele serve para nós, para nunca nos considerarmos fortes, sabe? Achando que é o protagonista da causa, ou da igreja, da denominação, do pastorado. Nós somos servos, instrumentos nas mãos do Senhor. Então é importante considerar que quem nos faz forte é o Senhor para enfrentarmos os momentos difíceis da vida. Nós passamos por momentos, meu irmão, que você sente que você vai descer pelo ralo, você não vai conseguir passar por aquela fase. Mas quando você se coloca diante de Deus, você sente que Deus lhe estende a mão e lhe levanta e você prossegue. Todos nós já passamos por situações em que a gente achou que era o fim da linha, era o fundo do poço. Mas naquele momento, quando as nossas forças estavam fraquíssimas, Deus nos levantou e Deus nos fez pessoas úteis ao seu serviço. O cristão presunçoso e convencido de sua performance é presa fácil para Satanás. O crente, se não fosse eu nessa igreja. As pessoas passam, a obra de Deus continua. Porque ela é de Deus. E Ele é Senhor. Eu quero ainda colocar para os irmãos que Pedro foi um apóstolo fantástico, né? Ele é muito nós, muito humano, né? Muito nós, eu e você. Tinha momentos espirituais maravilhosos, daqui a pouco, momento Jesus disse, olha, vocês vão me negar aí, vocês vão se escandalizar comigo. Pedro disse, não, Senhor, ainda que todos te neguem, se escandalizem, se afastem, eu jamais te negarei. Ele se considerava tão forte que ele olhou para os outros e disse, ainda que estes aqui neguem, eu? Não, meu filho, eu não. Jesus, você não me conhece? Não, eu sou Pedro, pedra viva, pedra forte. Eu não vou cair, não. Satanás pediu para cirandar você. Está dizendo que não vai cair, tudo bem. Mas com essa presunção, não deu outra coisa. Negou a Jesus 3 vezes. E tinha se pronunciado que amava Jesus 3 vezes também. Então, a questão do cristão é ele sentir que ele é fraco e que Deus lhe dá força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou fraco. Mas eu posso porque o Senhor me fortalece, me dá forças para eu chegar lá. Esta é a mensagem.
Já Pedro foi o contrário. Eu sou forte, eu não, ninguém aqui, os irmãos aí, todos podem falhar, eu não. Aí, caiu nas mãos do inimigo. Todo cristão que se torna vaidoso está se preparando para uma queda em nível espiritual. O verdadeiro servo tem consciência de que não é maior do que o seu Senhor. Vê se você pega aí João 13:16, por favor. João 13:16. Esse versículo eu achei fantástico, sabe? Estava olhando para ele hoje. Em verdade vos digo que o servo, que somos nós, não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado, que somos nós, é maior do que aquele que o enviou, que é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus. Dito isso, irmão, nós temos a consciência de que o verdadeiro cristão, ele é aquele que serve com alegria e gratidão, que serve com determinação e compromisso, e que sabe que depende da força do Senhor. Mas ele também é o que desenvolve um espírito de pertencimento. A psicologia fala muito de pertencer. De pertencer. Filipenses 2:22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Paulo estava dizendo o quanto ele contava com pessoas, com filhos na fé, para servi-lo. Como Deus contava, ele não estava sozinho, ele não era ele batendo no peito, ele dependia de grupo. Naquilo que depender dele, deve prevalecer o quê? A paz, a unidade cristã, não a unanimidade. Nós podemos pensar diferentes em várias áreas, mas o que nos une é o amor de Deus e a obra que Deus coloca sob nossa responsabilidade como missão. Naquilo que depender de nós, devemos então fazer com que o Espírito seja de estarmos sempre juntos, né? A igreja primitiva, ela tinha essa característica. Por que ela cresceu tanto? Numa época de perseguição, de sangue derramado na calçada. E como é que aquela igreja cresceu tanto? Com os imperadores malditos colocados diante deles. Porque eles estavam sempre juntos, dependentes de Deus, como servos fiéis. Como servos fiéis. A verdade é que precisamos um do outro, sem espírito competitivo. Ninguém tem que se achar mais do que o outro, achar que canta mais, canta melhor. Se Deus lhe deu um talento, glorifique a Deus, mas não fique se comparando com outros, como teve gente que saiu aqui, por exemplo, da nossa igreja, ensaiou o coral, em épocas anteriores, né, não foi agora, porque pessoas ficavam rindo quando uma irmãzinha que estava ali tentando cantar errava alguma coisa. Ela ficou com vergonha. Estava só aprendendo e tentando participar do coro. E teve que deixar o coro, porque não se sentiu encorajada a continuar cantando em meio a certas zombarias. Então, quando isso acontece, realmente vai dividindo, vai separando. E isso não é agradável aos olhos de Deus. A verdade é que nós precisamos um do outro. E nós não estamos competindo, somos todos do Senhor. E aí, nesta expressão, nós temos que é Deus quem faz crescer a obra, não são os nossos talentos. Deus usa as nossas vidas, nossos talentos, mas é o próprio Deus quem faz crescer a obra. Embora participemos da obra, plantando e regando, Ele quem dá o crescimento, Ele é tudo. E a obra é dele. A igreja em Corinto tinha
tinha umas características. Era uma igreja mais problemática, complicada, né? Tinha de tudo naquela igreja. Mas a igreja estava lá, cumprindo a sua missão. Mas tinha sempre aqueles irmãos. E tinha aqueles que ficavam fazendo comparações. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Paulo ficou, meu Deus do céu. Lá em Atos tem um texto que diz que as pessoas chegaram a um ponto, se empolgaram tanto com a eloquência de Apolo, que muitos preferiam ouvir Apolo do que a Paulo. Meu irmão, isso é coisa de carnalidade. Coisa de carnalidade. Quem está falando, fazendo a obra de Deus, quem está pregando, quem está ensinando, quem está cantando, quem está louvando, está fazendo isso como servo de Deus. Um servo de Deus. Não está ali para competir, para fazer comparações com outros. Isso só divide. E nós temos que ter a consciência de que a obra de Deus, Ele é tudo. Em Romanos 7,6, diz que nós devemos servir ao Senhor em novidade de espírito, e não como fazíamos antes de nossa conversão. Servir, Paulo diz em Efésios 6,7, servir não para agradar os homens, mas somente ao Senhor Jesus. É nesse espírito que a gente quer dizer, esse espírito de pertencimento. Eu pertenço a uma igreja, nós somos uma unidade. Podemos discordar, torcer time diferente, ter posições ideológicas diferentes, podemos ter tudo isso, desde que respeite as diferenças e nos coloquemos naquilo que é o principal, o nosso alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Isso tem que prevalecer. Prevalecer. Em casa, você não concorda com tudo com sua mulher. E a sua mulher muito menos com você. Os filhos não concordam com os pais. Os pais não concordam com os filhos. Mas eles formam uma família, eles se amam. Não tem unanimidade, mas tem unidade. A minha família eram 5 irmãos. 4 homens e uma mulher. Cada um tinha uma forma diferente de ser. E a família se manteve. Por mais de 50 anos, nós comemoramos os 50 anos de casamento dos meus pais. Meu pai já numa cadeira de roda, mas comemorou. 50 anos depois, com certos problemas que aconteceram na família, de todo jeito, do papai, da mamãe, dos irmãos. Assim, meu irmão, é a igreja é uma família. Aí podemos discordar de muitas coisas, mas não vamos trazer essa discordância para arranhar a nossa relação uns com os outros, de crentes, de servos, de comunhão espiritual. Eu não quero nada para comprometer a minha comunhão com o meu irmão. Nada. Cristo à frente. Cristo é o nosso alvo. A última coisa, a quinta, é que o servo abençoado tem sua recompensa garantida no céu. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 3 a 5, ele por si só já dizem muitas coisas, mas vamos ver o que é que diz lá. Nunca mais haverá nesse lugar onde Deus foi nos preparar, Jesus Cristo prometeu, não haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Pode continuar, irmão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, já não mais haverá noite, nem eles precisam de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, reinarão pelo século dos séculos. Então, esse texto nos dá assim uma ideia, né, das promessas que nós temos como cristãos. Por isso nós precisamos ser servos fiéis. Servos fiéis. Porque o Senhor
vai nos receber. E vai nos dar um lugar que a gente nem imagina, meu irmão. Isso aí é só um pouquinho do muito que pode ser dito, mas nada que possa ser dito chega perto da realidade que é o lugar que Deus vai preparar para nós. Nós quem? Somos nós, só nós aqui da nossa igreja? Não. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrepender de seus pecados e se curvar diante dele, for perdoado por ele, pelo sangue de Jesus, esse será salvo. E isso é o que a Bíblia nos diz. Em 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz que o trabalho do servo fiel não é vão no Senhor. Você trabalha, você tem recompensa. Agora, pastor, o que é? Qual é a recompensa? O que é que eu vou ganhar? Você é um voluntário do Senhor e Ele que vai determinar. O que Ele puder lhe dar aqui, abrir a janela do céu e lhe abençoar, tudo, mas as promessas dEle estão mais no campo espiritual. De você se sentir feliz e realizado. Não prosperidade material, porque isso pode vir e pode sumir também. Agora, crescimento espiritual. Diante de Deus, da graça e do conhecimento de Jesus, isso é fundamental. Aí eu pergunto, compensa servir a Cristo se você não ganha nada? Você é voluntário? Compensa gastar tempo com ensaios, olhando o som e não sei o quê, e fazer isso, e, enfim, compensa fazer o que a gente faz? Compensa servir a Jesus, sim ou não? Sim ou não? Pois é, compensa, meu irmão. Sabe por quê? Por causa disso aí. Porque a nossa esperança, aqui, quando a gente estiver aqui, a gente vai viver alegremente, feliz, não vai entregar os pontos. Pelo contrário, passa o problema, vem outro, passa outro problema, vem outro, vem a tempestade, vem a bonança, e assim a vida é assim. Como diz Stanley Jones, enquanto estivermos pisando neste solo, precisamos ter uma prece nos lábios, para Deus nos ajudar na caminhada. E Ele prometeu nos ajudar, mas a promessa de uma recompensa está garantida na eternidade lá no céu. Concluo dizendo que tudo que Deus quer de seus servos é que eles sejam abençoados, felizes no serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz. Eu sou feliz. Deus conta conosco para que a sua vontade prevaleça nesta vida ou nas vidas para abençoá-las. Daí o ide de Jesus para os seus discípulos, a adoração e a salvação de pecadores, motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Deus sempre usou servos fiéis para realizar a sua obra no Antigo Testamento, Novo Testamento, na história da igreja e nos dias de hoje. E Ele conta comigo e conta com você. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam com todos aqui e com o povo de Deus em todos os lugares, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Uma boa semana. Vamos ficar em pé para o último louvor e logo depois teremos a nossa cantina sendo desenvolvida lá, tá? Estejam aqui no próximo sábado. Esperamos vocês. Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de amor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se eu for para te adorar, para que eu nasci,
for para te servir, eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se eu estou aqui. Desde o início, irmão. Foi só um ensaio, né? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, eu estou aqui.